Inspire-se Eurocutina, nesta edição com o arquiteto Felipe Torelli. Felipe, e que projeto, hein? Uma cobertura, mas esse projeto, essa cobertura tem cara de casa, né? E isso faz toda a diferença. É diferente do que a gente está acostumado até em relação, normalmente as coberturas são coberturas ou duplex ou triplex, você tem aquela coisa de ter que subir escada. Aqui é um caso, eu nem sei se hoje chamam desse jeito, mas é o que a gente sempre deu o nome de uma penthouse. Penthouse. Então você tem tudo no mesmo pavimento e nesse projeto tudo integrado. Você tem a parte de piscina, com a hidromassagem, um ambiente, um estar externo, toda a parte para fazer um churrasco e um jantar também nessa parte toda da varanda, e integrado com home, cozinha, etc., para fazer todas as atividades da casa num lugar só. Esse conceito aberto realmente acaba sendo muito legal, né? Eu diria que, pelo jeito, é mesmo o nosso estilo de vida aqui, brasileiro, talvez, sim, né? Onde a gente pode, essa interação acontece com muita força, com muita energia, e acaba sendo muito legal, né? Eu acho que
a gente sabe que o brasileiro ele tem essa coisa de abraçar, de trazer todo mundo para ficar sempre junto e estar compartilhando as experiências. E eu acho que esse conceito dessa casa toda aberta, acho que combina muito com o jeito que a gente tem de viver. Legal, né? E aqui eu vi que você tem uma atmosfera mais masculina, né? Muito cimento queimado, muito dentro desse pensar um pouco mais, uns tons mais cinza e tal, mas o interessante é que a gente fica às vezes pensando, poxa, uma coisa mais cinza e tal, é mais frio, mas muito pelo contrário, né? Você usou o madeirado nas paredes, revestiu as paredes com madeirado, e isso acaba aquecendo, né? Criando um contraponto muito gostoso, muito agradável, muito interessante também, né? Então, esse projeto eu quis passar um pouco, quem está acostumado assim, que eu acho que quem está um pouco acostumado com um trabalho lá do escritório, às vezes não imagina que a gente consegue também partir para outros lados e fazer também um estilo diferente, tem um outro partido arquitetônico e uma decoração diferenciada do que normalmente todo mundo está acostumado com o escritório Felipe Torelli, a gente fazendo essas casas mais industriais, uma coisa mais descolada. E aqui a gente tem os materiais que normalmente a gente costuma usar, mas eu acho que num projeto muito mais minimalista, mas com um toque que eu gosto muito de cor e tal. E esse aqui a gente explora muito bem os tons neutros e a madeira, e aí a gente vem com um verde nas plantas, trazer um pouco dessa atmosfera de uma floresta urbana e muita coisa madeirada, essas poltronas que a gente está sentado, que era um sonho de consumo, colocar Carlos Mota, coisa maravilhosa, designer brasileiro. Eu acho que a gente está explorando bastante uns troncos, muita coisa com madeira maciça. Isso na verdade, realmente para quem está acostumado com ver os seus projetos, né, com essa linha, esse estilo mais industrial mesmo e tal, aqui a gente percebe uma outra atmosfera, tem um toque muito brasileiro aqui e ali, né, porque você, principalmente esses troncos, o design brasileiro, né, Carlos Mota nas suas poltronas, a própria composição nas estantes, né, que são estantes grandes, e aí essa pontuação que você brincou ali, aquece e dá um toque muito interessante, né? Minimalista sim, mas quente, né? Porque a gente quase sempre pensa nesse Mies van der Rohe, né? O menos é mais, mas é muito menos para a nossa cabeça de brasileiros meio latinos, não é verdade? Não, e tem alguns toques como assim, os elementos, bastante coisa. A gente está usando bastante objeto brasileiro aqui na casa, mas ao mesmo tempo, por exemplo, os tapetes, o patchwork, uma coisa mais árabe, até uma outra cultura, mas que tá um toque, você tá com uma atmosfera totalmente neutra e entra com uma cor diferente, várias texturas no mesmo lugar. Você tem um lugar para você sentar e relaxar, que daí já tem as almofadas com padrões diferentes de estampas, e assim vai. Na verdade foi pensar num ambiente para o meu cliente parecer que ele está dentro de uma casa. É um apartamento com cara de casa. Aliás, essa sensação que a gente tem total. Uma vista incrível. Né? Dessa vez a gente pegou umas imagens externas, né, que dá para mostrar até para te localizar aonde nós estamos, né? Nesse living ligado a essa área que seria um terraço e tal, você conseguiu um pé direito mais alto do que no restante, na parte mais íntima da casa, e isso dá um toque gostoso, interessante, levanta também... Um pouco do conceito desse apartamento era trazer, quando eu vim aqui a primeira vez para esse lugar que a gente está era uma área descoberta. Então a gente cobriu, a gente tem aqui como isolar, a gente tem as persianas automatizadas que a gente consegue deixar essa parte toda um pouco mais escura, e ao mesmo tempo uma coisa que eu pensei, você está dentro da piscina, você está olhando todo o visual da Baía de Santos, e eu tinha que trazer um pouco dessa natureza aqui para dentro. Então, legal que você está dentro, por exemplo, fazendo uma hidro, curtindo o dia ou tomando um drink
dentro da piscina, e você tem aquilo, você tem o céu, você pode olhar para cima e você tem o céu, o azul exuberante, e olhar para a Baía de Santos e ver todo esse visual, Guarujá daqui de cima. Fantástico. É uma experiência Até interessante. da cozinha, a cozinha está um pouco mais, não vou chamar de compartimentada, porque ela está aberta, Sim, né, sim. num certo ângulo, ela está aberta para esse terraço, fica interligada novamente, né? Mas ali, você do cooktop, você consegue ter uma visão da paisagem, essa integração, Sim. né? Bom, e ali, essa linha quadrato da Eletromec, bom, gente, e do lado aquela Eu acho grelha assim, fantástica, eu acho né? que quem for comandar a cozinha está super bem servida nos eletrodomésticos, que só tem coisa incrível e assim, o que tem de melhor hoje em tecnologia para se cozinhar, e ao mesmo tempo vai estar deslumbrando esse visual todo de dentro da cozinha. Isso acaba sendo fantástico, até porque, novamente, né, o conceito aberto traz um pouco isso, né? Você realmente conseguir trazer a paisagem externa para dentro, ou usufruir melhor em todos os sentidos, né? Bom, e a linha dos elétrons com essa tecnologia toda, junto com a Aerocutina, absolutamente incrível, né? E o grande barato que você estava me mostrando um pouco, apresentando um pouco do projeto, é que algumas peças que a gente costuma ter visíveis, né, estão escondidas, né? O refrigerador da Gorange está escondido, A máquina de lavar louça. Legal isso, né? Porque você consegue ter é um projeto muito limpo, novamente essa coisa assim, clean. É claro que hoje o design dos eletros na maioria, é difícil você encontrar uma peça que não tenha um design bonito. Bonito, verdade. Você vai encontrar uma variedade gigantesca de refrigerador, máquina de lavar louça, etc. Mas nesse conceito de você ter tudo com frentes mais amplas e um armário com um desenho mais moderno, essa linha dos embutidos ajuda muito. Sem dúvida. Ajuda muito. Acaba te dando justamente esse conceito mais limpo, né? Até porque nesse projeto, eu acho que um dos xodós desse espaço é a adega. A gente tem a adega refrigerada que divide os dois espaços. Então, eu acho que a gente está não escondendo, mas está deixando essas peças dentro dos armários. Os armários são bonitos e ficam com uma parte, ele aparece muito mais no projeto e dá uma ênfase maior para a adega, que realmente é uma peça decorativa grande que vai aparecer muito. Verdade, que é um grande contexto, né? Sim, de talvez o diferencial que você tem no próprio projeto, né? Porque é uma adega de grandes dimensões mesmo, né? E a gente percebe que realmente tem todo um contexto bacana, né? Bom, dos eletros, você não deixou de instalar o queridinho o TK44, esse equipamento da Tecno. É maravilhoso. Todo mundo fala, né? A gente virou meio sonho de consumo total. Essa é uma das peças prediletas, assim, eu tenho vários clientes que têm, que comentam sempre a respeito desse produto e realmente é excelente. Outra coisa que eu sempre eu brinco até quando eu especifico alguns equipamentos, e aí a gente chega na loja, eu uso muito essa linha de cooktop, e normalmente o cliente vai para comprar o cooktop. Quando eu mostro o charbroiler que tem do lado. Ou não tem uma pessoa que... Eu acho que o cliente ele só não leva se não tiver dentro do que ele estava pensando em gastar, ou então se ele não tem espaço para colocar, porque também é um equipamento muito especial, assim, que funciona muito bem. Porque não é nada melhor que chegar em casa e querer fazer alguma coisa com um gosto parecido com um churrasco, etc., somente num girar. Num girar, né? Porque é claro que a gente... pedra vulcânica e tal, quer dizer, todo esse contexto, esse conceito de trazer tecnologia que te proporciona extremo conforto, praticidade, né? Então a nova geração, né, da comida saudável e tal, né, vai muito nessa linha dos grelhados e tal, e nem sempre isso não é tão simples assim antes desse tipo de equipamento que você consegue anexar
né, no cooktop, então amplia grandemente, né? E a gente vê que esses equipamentos, tipo o Eletromec, trabalha principalmente essa chama, né? Porque hoje as pessoas querem ser gourmets, um pouco mais gourmets, a gente gosta de explorar um pouco mais isso, né? Não, e a chama é importante, sim. a cozinha virou um cozinha caseira está cada né? vez mais profissional. Verdade, né? Com As pessoas fazendo receitas incríveis. Eu acho que... Aí deixando cada vez mais você chamar os amigos para dentro de casa e fazer a coisa como se fosse um restaurante mesmo. Ou até mesmo chamar um chefe para ir na sua casa. Pois e isso também é importante você ter um né? equipamento de boa qualidade, vai melhorar muito a qualidade dessa experiência. Interessante que aí você tem, no cooktop, você tem, por exemplo, eu gosto muito de comida oriental, né? Então você acaba tendo aquelas panelas wok e tal, e você tem a peça não é só de design, mas também ela tem a função, né? Pensa exatamente a função, que tipo de panela você vai usar, de equipamento complementar você vai utilizar. Isso acaba sendo muito interessante, né? Aqui no terraço você complementa com a Beer Center, máquina de gelo. Como a gente tem a chopeira nesse espaço de varanda, a gente tem chopeira, um espaço para fazer os drinks, churrasqueira, e aí complementa com uma Beer Center e a máquina de gelo para ficar a funcionalidade perfeita dentro desse espaço. A ideia toda do bar, né? Desse outro tipo de movimento, e acaba sendo interessante, né? O bacana é a gente perceber, né, o quanto a tecnologia, né, nos aproxima, né, de facilidades extremas, mas de design incrível, né? Sim, com certeza. De funcionalidade, quer dizer, nos amplia incrivelmente possibilidades, né? Eu acho que principalmente para o profissional, quando você consegue especificar esses itens, né, o ganho para o projeto é impressionante. Não, com certeza. Né? Eu acho que a máquina de morar está cada vez mais equipada e pronta para ajudar cada vez mais os nossos clientes, as nossas casas. Aquilo que você colocou, né? A experiência do morar. Eu acho que hoje cada vez mais as pessoas estão querendo isso. A experiência. Até se não for a tua experiência pessoal, pelo menos você também pode proporcionar experiências para os seus amigos, para a sua família, para tudo isso. Perfeito. Bom, nosso Inspire-se Eurocutina desta semana com o arquiteto Felipe Torelli, que também fez o projeto da Eurocutina, né? Da loja Eurocutina. São meus amigos, parceiros. Bacana, né? É aquela loja que a gente tem essa cara de boutique de grandes itens, dos melhores eletros. Aliás, um conceito que a gente não via, acho que nunca vimos aqui no litoral, e a gente poucas vezes vê em São Paulo, que é um centro... É uma loja que atende muito bem, né? Gente, aqui no litoral. A turma Nota 10. Nota 10, né? Preocupados em trazer aquilo que há de melhor. Com né? certeza. Perfeito. Inspire-se Eurocutina, nesta edição com o nosso guido Felipe Torelli, em um projeto que realmente, sem dúvida, eu acho que vocês estão gostando de ver. Obrigado, Felipe. Até um próximo projeto. Até. Eu sei que tem outros, um mais bacana, um mais interessante do que o outro. Obrigado.
Obrigado.